Recentemente, uma notícia pegou de surpresa a população de Manaus. Uma das emissoras afiliadas da Record virou independente. Se trata da TV A Crítica, uma das mais fortes emissoras regionais e que agora é a mais nova emissora independente do país. 5 horas e 42 minutinhos, você que está em casa sabe. Desde que divulgou a sua carta de independência, a emissora é o maior alvo de críticas bem seletivas. Uma boa parte não gostou da decisão, enquanto outra adorou a independência da emissora. Para entender melhor esta história, vamos para a década de 70. Na época, os diários associados, junto com um quadro societário bastante grande, colocavam no ar em Manaus um componente do sistema Tupi de televisão, a TV Baré, um grande projeto que vinha sendo pensado desde muitos anos. Boa noite, amigos. O domingo vai ser marcado por instabilidade do tempo, segundo o escritório de meteorologia. Assim como todas, as emissoras da Tupi mantinha uma programação independente, pois naquela época não existia o sistema de cadeia nacional. Assim, as afiliadas apenas retransmitiam fitas já exibidas nas outras emissoras, além da programação local. Com o seu conjunto, o meu amigo Benito de Paula. Em seus primeiros anos, com uma programação bem vista, fez um relativo sucesso no estado. Mas logo, foi engolida pela concorrência. Tá na tela da gente. Na década de 80, chegava ao fim a Rede Tupi. A emissora não tinha a quem recorrer e decidiu continuar com a sua programação regional. Depois de vários meses, é fundado o Sistema Brasileiro de Televisão. A Baré foi uma das primeiras a assinar um contrato de afiliação com a emissora. Temendo a falência do negócio, os proprietários de ações foram desaparecendo gradualmente, até chegar ao ponto de todas as ações pertencerem a uma só pessoa, Humberto Calderaro Filho, que em 1981 assumiu a emissora integralmente. Um dos seus primeiros atos foi alterar o nome clássico da empresa, que passou a se chamar TV A Crítica. Retrato de uma profissional bem-sucedida. Sueli foi recepcionista. A emissora passou a exibir diversos programas muito populares e assumiu o segundo lugar em audiência. A administração da emissora sempre teve jogo de cintura e prezava pela programação local. A grade do SBT, na visão da mesma, prejudicava em muito a sua grade regional. Sem contar as inúmeras mudanças repentinas de horários da programação nacional, que nunca eram avisadas para as afiliadas. Mesmo assim, a parceria era proveitosa para as duas emissoras. Uma vez que a Crítica já havia se consolidado em audiência no estado. Em 2007, a TV Manaus, uma afiliada da Record na região, estava completamente desequilibrada e atravessava uma grande crise e processos por parte de sua direção. Além de ser uma emissora muito pequena, era gerida com poucos investimentos por parte de seus proprietários. E só podia ser sintonizada na metrópole de Manaus, deixando as outras regiões do estado sem sinal da mesma. Dia 9 de março de 2007, a superintendente da TV Manaus, Sadia Hawashi, recebeu uma notificação da Justiça Federal, Seção Amazonas, onde uma liminar afastava a diretoria e colocava como interventor o senhor Ronaldo Lázaro Tiradentes. A família Hawashi, pioneira em televisão no Amazonas, entrou no Superior Tribunal de Justiça com uma reclamatória. A decisão veio no dia 19 de março, determinando a suspensão da decisão proferida pela primeira vara federal da seção judiciária do Amazonas. No dia 19 de março, à tarde, a família Hawashi voltou à direção desta casa. São 40 anos dedicados à comunicação no Amazonas. A história da família Hawashi se mistura à própria história da comunicação deste estado. Os desafios fortalecem esta empresa e a justiça cumpre seu papel. Tá bom.
Estes fatos desagradavam a Record, que estava de saco cheio da emissora, e procurou a afiliada Crítica, após descobrir as insatisfações da mesma. As duas se relacionaram e firmaram um contrato muito proveitoso. A Crítica imaginava que iria solucionar todos os seus problemas com a Record, ganhando uma nova programação, tendo mais liberdade. Também não teria concorrência com o SBT, nem na metrópole, nem no interior, visto que a TV Manaus estava completamente sucateada e dançando em cima do seu pedido de falência. Em contrapartida, a TV Manaus, como era de se esperar, assinou um contrato com a emissora do Silvio. E também inicia mudanças em seu quadro societário. Um tempo depois, as duas trocaram entre si de afiliação. Nos primeiros anos do novo casamento, a maioria das previsões da Crítica não se realizaram. Boa noite. Um juiz, A TV Manaus, aquela pequena emissora, falida, com uma péssima imagem, sem cobertura, e que não apresentava risco, se apresentou como TV em tempo. SBT Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. ZYA2. A TV A Crítica, após a mudança, desabou em audiência, A Secretaria Municipal de... sendo uma das piores decisões que a emissora já tomou em sua história, passando a apanhar feio. Segundo rumores, a emissora tentou retornar para o SBT. A emissora andou pelo terceiro lugar durante muitos anos, e com a baixa audiência, a relação da Crítica com a Record foi se desgastando. A afiliada cortava vários programas da emissora, sem autorização da mesma. Olha, uma coisa, eu vou já contar cada história dessa que nós falamos no início, mas eu queria dizer uma coisa. Uma das maiores reclamações foi o Cidade Alerta, um dos programas mais prezados pelos diretores da Record. A emissora passou a adotar uma frente bem mais radical, criando diversos problemas e virando uma emissora rebelde. Na verdade, você está fazendo. E de repente o parintinense encontrou nessa festa um novo jeito de viver. A começar por assinar contratos e dedicar a sua grade à transmissão de eventos locais integrais. E também por cortar programas nacionais sem autorização. Em 2017, a Crítica foi renovar o seu contrato de afiliação, junto com a direção da Record. As duas discutiram sobre diversos pontos, e deram voltas, e mais voltas, e não chegaram a lugar nenhum. A Record queria uma afiliada submissa, e não uma emissora rebelde. Já a Crítica queria utilizar a programação da Record como tapa-buraco. As duas despejaram todo o seu ódio, uma da outra. O contrato não foi renovado. Mesmo assim, devido à má fase, a emissora prosseguiu com a sua afiliação, mesmo sem contrato. No mesmo ano, a emissora passou a valorizar, muito mais, o seu conteúdo regional. E viu a sua audiência crescer, recebendo muitos resultados positivos. Promovendo diversas mudanças em seus telejornais, que são o carro-chefe de audiência. Isso chamou a atenção da Crítica, que não chegava a acordos com a Record. Depois de ganhar várias vezes da rede amazônica com sua programação, a TV A Crítica sentiu mais à vontade e jogou uma carta decisiva para a Record, pedindo a ampliação de sua grade regional. A intenção era que a programação da Record ficasse em segundo plano. Porém, a mesma, totalmente possessiva e insatisfeita com a afiliada, botou para quebrar e rejeitou a proposta da emissora, junto ao seu contrato de afiliação. Está de casa nova, são todos muito bem-vindos. Foi neste momento em que a Crítica decidiu virar independente. Porém, ficou com uma bomba nas mãos. Exibir 24 horas de programação, local e de qualidade, para se manter na liderança, não é uma tarefa fácil.
Segundo rumores, a mesma procurou o SBT e tentou assinar um novo contrato de afiliação. Porém, a emissora de Silvio Santos fechou a porta na cara da emissora. Por ironia, a TV em Tempo postou uma alfinetada em uma rede social, provocando a mesma. Daqui a pouco você vai ter a programação nacional da nossa A Crítica. Depois do anúncio, a relação piorou ainda mais. E a TV A Crítica estava quase explodindo, em todos os sentidos. A emissora não estava preparada para virar independente e estava pressionada e obrigada a divulgar a nova concorrente. Os anunciantes também estavam reclamando. Cobrança aqui pela ponta direita. Próximo dele também está o Rodrigo Ítalo. Os dois. Em julho, não suportando mais a pressão, a emissora decide subir no salto e acaba o casamento com a Record, antes do previsto. A TV A Crítica deixa de transmitir a programação da Record, dá seu grito de independência, nas margens do rio Amazonas. Nos primeiros minutos como independente, transmitiu um institucional. E depois, exibiu a sua nova programação. Desse jeito, dessa forma, dessa maneira, você de casa, você que está acompanhando o programa do Povo Amazonense. Alguns programas próprios foram esticados exaustivamente, como Alô Amazonas, que continuou com o mesmo grafismo do Balanço Geral. Para tapar a lacuna de alguns programas, uma das empresas componentes do grupo gestor da Crítica é afiliada da Rede TV. E por conta dessa boa relação, a Crítica teve a ótima ideia de retransmitir a programação da mesma em algumas ocasiões, de fofocas e jornalismo. Assim, ficaram duas emissoras, exibindo o mesmo conteúdo no estado. A música, jumento órfão de morte, de gente morta, música pra gente morta. O jornalista Siqueira Júnior, que até o momento estava em outra emissora, assinou com a Crítica, estreando o Alerta Amazonas. Após a sua independência, a população do Amazonas se empolgou. E a emissora conseguiu índices inigualáveis de audiência, chegando à liderança por diversas vezes. Vencendo não apenas os programas jornalísticos da Amazônica, mas as novelas, como Éramos Seis, Bom Sucesso, e até o tradicional Jornal Nacional, criando um grande problema na rede amazônica. A emissora comemorou a sua programação independente. E precisa festejar mesmo. Afinal, foi, e é, um passo muito arriscado. A TV A Crítica pode ser um sucesso que veio para ficar, ou um sucesso passageiro, que pode explodir, vender horários e demitir todo mundo. O projeto de independência não pode apenas apostar em programas jornalísticos, e sim, em entretenimento. Se deseja se consolidar na liderança, precisa abrir novas alternativas de programas. São tempos em que nós estamos trazendo para você e vamos trazer aqui. Você, claro, é o nosso convidado para escrever junto com a gente esse novo capítulo na história da comunicação do Amazonas. Esperamos que a Crítica se dê muito bem com a sua nova programação independente. Outras notícias você acompanha a qualquer momento na nossa programação.